uma pessoa assim que, falando em zona de conforto, é uma pessoa que saiu da zona de conforto total lá do Brasil, já morou na Europa, Canadá, Califórnia, né? São Francisco e Los Angeles, e agora ela tá morando no Japão. Né, Dai? Conta um pouquinho aí da tua trajetória, que é incrível. Pois é, uma loucura. Não, e só de pensar que eu sou do interior do Rio, né? Uma cidade pequena, em Volta Redonda, então, assim, loucura. Fui para São Paulo, lá quando eu me casei, e, e dali a gente foi para o Canadá, né? Passamos bastante tempo no Canadá, mudamos, igual você falou, para a Holanda, depois voltamos para o Canadá. É uma loucura, você cansa só de ouvir. E aí, num período, a gente tentou voltar para o Brasil, quando a gente morava no Canadá, logo depois da crise de 2008, a gente tentou voltar para o Brasil. E aí que começa a nossa trajetória no mundo de empreendedorismo, né? Um pouquinho, né, sobre mim, assim, eu tenho um background em tecnologia, tanto eu quanto meu esposo vem de tech, então a gente trabalhava na época como consultores, implementando software, essas coisas assim. Aí a gente volta depois da crise, estava muito difícil, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, de emprego e tudo mais. O nosso visto dependia de emprego, que era visto de trabalho no Canadá. E aí a gente Era falou assim: visto ah, de vamos sponsor, tentar. né? Era visto de De sponsor? sponsor, Visto de isso mesmo. sponsor. E aí a gente falou assim: ah, meu, né, agora deu ruim, vamos tentar voltar para o Brasil e trabalhar como consultor, né? E aí fomos trabalhar os dois como consultor. Só que a gente tinha um problema, que os dois tinham o mesmo problema. A gente trabalhava para empresas diferentes na época, mas todo o quartil financeiro, que era um software financeiro, tinha o mesmo problema. O software quebrava, perdia dados financeiros e aí sumia milhões, às vezes bilhões das contas, né? E aí a gente começou a ver aquele problema e falou assim: não, a gente precisa tentar resolver isso. Porque, meu, ninguém conseguia resolver. Aí a gente se juntou, começamos a estudar como que a gente podia resolver, e a gente veio com um software bem podrão, a gente fala, né? Bem simples, nada sofisticado, que era um software de backup de dados financeiros. E a gente falou assim, não, acho que isso daí tem demanda, né? A gente era só consultor, só contractor, né? Como é que fala? PJ. E aí a gente falou assim, não, vamos voltar para o Canadá, porque a gente sabia que na época no Brasil, a gente está falando disso já é mais ou menos 2011, era difícil a questão de startup e tudo mais, levantar dinheiro, ainda não estava igual está hoje está bem melhor, né? E a gente falou assim, ah, vamos voltar para o Canadá, vamos tentar arrumar agora um outro sponsor para ir para o Canadá de novo e tentar começar essa empresa no Canadá e vender para as empresas de lá. A gente sabia que a gente teria um público muito maior no Canadá. E a gente fez isso, largou tudo no Brasil de novo, voltamos para o Canadá. O meu esposo trabalhando para uma empresa que fazia o sponsor e a gente tocando a startup de lado. E aí a gente foi vendo, cresceu, nesse meio tempo várias coisas aconteceu, a gente teve que fazer pivot, né, que é muito comum, né, que é você mudar de ideia, né, mudar o produto, mais a direção no meio do caminho. E aí foi crescendo, a gente veio com uma ideia nova e tudo mais, a gente morava em Toronto, no Canadá, só que chegou uma hora que, assim, é o que eu falo, o lugar onde te joga para frente, ele te limita, né? E aí chegou uma hora que a gente levantou dinheiro e tudo mais. No Canadá, não muito, porque os investidores no Canadá, pelo menos na época, estou falando de 10 anos atrás, eram investidores que investiam em casas. Então, você pegar um investidor desse, que investia em casa, e investir numa empresa de tecnologia, e a gente construía software para B2B, né? Software para outras empresas, software para developers, bem na área de. Quem entende sabe, né? De cloud, essas coisas assim, né? Na nuvem, essas coisas. E aí a gente falou assim, não, a gente não conseguia mais levantar tanto dinheiro igual a gente queria, o pessoal não tinha conhecimento de startup igual a gente desejava, eles pegavam muita porcentagem da empresa por quase nada de dinheiro, e não ajudava, né? Não ajudava com contato, com conexão, nem nada. Aí chegou uma hora que a gente falou assim, cara, a gente precisa sair daqui, a gente precisa ir para o Vale do Silício.